Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mariúcha e hoje finalmente eu vou falar sobre o estágio na clínica, que é o estágio mais esperado do curso inteiro. Esse estágio finalmente, né, a gente trocou de jaleco, agora a gente usava um jaleco mais bonitinho, mais fininho, que era esse era o meu. Foi um estágio assim de glamour, vamos dizer assim. Mas por que glamour? Porque nesse estágio a gente podia usar maquiagem, uma maquiagem bem discreta, a gente podia estar com o cabelo solto, usar adornos, né? Brinco, colar, anel, então, assim, podia estar bem arrumadinha, né? Para atender as pessoas. E isso é bem legal. Bom, como que foi esse estágio? Na primeira semana ali de estágio, a gente ficou só conhecendo. A gente conheceu a clínica no primeiro dia, aí depois a professora ajudou, né? Mostrou ali pra gente o que a gente ia fazer com cada paciente. Ela lembrou alguns cálculos, algumas avaliações, alguns métodos de avaliações, lembrou a gente de como usar o adipômetro, ensinou a gente a utilizar a bioimpedância, que era uma bioimpedância, acho que é tetrapolar que fala, que é com eletrodos, coloca nas mãos e nos pés da pessoa, que é uma das mais caras. E assim, era um tratamento muito bem feito mesmo ali. E todas as dietas que a gente fazia passava primeiro pela professora para depois a gente poder entregar. Então assim, era até legal, né? Era até um atendimento muito bom. Era cobrado um valor simbólico, porque essa clínica, com todas essas especialidades, é para atender a população carente ali da cidade, né? Por isso, e também somos estagiários, estamos aprendendo. Então era um valor bem simbólico, era R$ 10 por consulta. E aí, então, na primeira semana, né, a gente conheceu, lembrou um pouquinho de como usar dipômetro, a bioimpedância, fazer cálculos. E aí, na segunda semana, já começou os atendimentos. E a professora colocou ordem, né, para que cada uma atendesse todos os dias. Ou então, se não desse todos os dias, no dia seguinte, a que não atendeu iria ser a primeira a atender. E aí que começou o nervosismo, o desespero. Esse estágio realmente fiquei muito nervosa também, porque é você e você mesmo ali, entendeu? Você tem que saber mesmo, porque a pessoa vai te perguntar ali na hora e você tem que saber responder. Então, assim, eu fiquei bem nervosa mesmo no meu primeiro atendimento, só que graças a Deus deu tudo certo. Como que era, né? A gente atendia a pessoa, pegava lá um prontuário, fazia um prontuário da pessoa, né? Nome, RG, CPF, tudo, onde morava, telefone, e-mail, tudo. E aí pedia para ela assinar, porque era um termo de concordância de que ela estava sendo atendida por um estagiário da instituição. E aí ela assinava e a gente começava o atendimento. Aí fazia uma anamnese, tudo certinho. E aí na hora de tirar as medidas da pessoa com o adipômetro ou bioimpedância e tirar as circunferências, aí que a gente chamava a professora. Porque ele também era em dupla, tá? A gente entrava em dupla, só que uma só fazia o atendimento. A outra estava ali junto só para auxiliar. Ou seja, ela anotava, né, na hora lá de tirar as circunferências, para mim não ficar lá tirando, indo lá anotar, aí ia uma para auxiliar. Então ia sempre de dupla e a anamnese era sempre só os alunos. Aí no momento da antropometria, né, de tirar lá as circunferências e as dobras cutâneas, aí que a gente chamava a professora, ela entrava na sala e aí ela avaliava se a gente estava tirando corretamente as dobras, né? Se não estava machucando a pessoa, se a gente está mostrando, né? Ó, esse aqui é um adipômetro, ele serve para mim ver o seu percentual de gordura e tal. E a professora avaliava tudo isso. Se a gente pediu para a pessoa respirar fundo e soltar na hora de tirar as circunferências e tal. Porque se faltasse alguma coisa, a professora já tirava ponto, né? Porque tudo ali é avaliado. E aí a pessoa ficava esperando lá fora, a gente ia lá pro fundo fazer o cardápio. E aí, meu amigo, é que demora, porque você tem que calcular tudo, o cardápio todo. E a pessoa fica te esperando. E a professora fala, olha, não deixa a pessoa mais de 1 hora esperando, você tem que correr para calcular. Aí agora você imagina, você é nervosa pra caramba, né? Acabou de atender e aí tem que ir lá calcular, tem que pensar. E as pessoas que a gente atendia ali eram pessoas que tinham diabetes, que tinham hipertensão, que tinham essas doenças
que a gente tem que analisar muito bem para poder passar um cardápio. E isso foi um teste mesmo muito... ajudou muito, sabe? Sair dali sabendo um pouco mais sobre o que você ia enfrentar depois lá fora na área de trabalho. Então, assim, ajudou bastante esse estágio, foi bem legal. Eu peguei uma criança, eu peguei um idoso, só não peguei gestante, mas peguei uma mulher com obesidade grau 2, então ajudei ela a perder peso. A gente participou ali de um projeto Perder para Ganhar, que chama, né? Aí as pessoas eram cadastradas e aí tinha um pré-requisito para poder participar desse programa. Tinha que ter alguma patologia, ou diabetes, ou hipertensão, alguma patologia dessas. Tinha que estar acima do peso, bem acima do peso. E eu acho que era só isso. E aí, para poder participar, né, desse projeto. Então, eu peguei lá várias pessoas, peguei uma pessoa com diabetes, peguei com diabetes e hipertensão, que toma vários medicamentos, e é aí, meus amigos, que entram os livros, Lilian Cupari, bula também de remédio que vai ajudar, porque essas pessoas tomam, né, tomam insulina, toma metformina, toma vários remédios, e aí a gente tem que ver aí se tem alguma interação medicamentosa, né, se o medicamento interfere na alimentação, e é tudo aí. E é aí que você vai ter que ler pra caramba pra poder saber, né, passar um cardápio correto, um cardápio certinho. E quando a gente terminava, né, de calcular tudo, a gente distribuía os equivalentes, fazia o cardápio e levava para a professora poder avaliar. Aí ela olhava, via assim, ah não, tem muita gordura, ah não, você colocou muita fruta, ah não, você colocou pouca carne, adiciona aqui, adiciona ali, e ela vai ajudando você a ir pegando a manha, né, pegando facilidade. O meu primeiro cardápio foi assim um desespero, a minha colega me ajudou bastante ali calculando pra mim e tal, e eu consegui entregar o cardápio ali no dia. Só que daí que eu peguei a manha, eu falei assim, mas se eu falar pra pessoa, né, perguntar pra pessoa se ela pode voltar amanhã pra pegar o cardápio, eu acho que vai ser melhor. E aí durante meus atendimentos eu perguntava, ah, você vai estar por aqui amanhã e tal, porque as pessoas que iam ser consultadas ali com a gente eram pessoas que moravam ali perto, e pessoas que tinham outras consultas nos outros dias, às vezes amanhã ela ia estar ali de novo. Então o que custava passar ali só para pegar o cardápio? E aí eu peguei essa manha. Então a maioria das pessoas que eu atendi, tudo falava, não, amanhã eu tô aqui de novo. Ah não, eu moro aqui pertinho, eu venho sim, não quero esperar não. Aí beleza, eu chegava lá, avisava, né, a professora, falava, professora, ela vai voltar amanhã para pegar o cardápio e tal, daí, ah não, beleza. Então assim, esse desespero da correria pro cálculo já ficou assim mais tranquilo. As primeiras semanas foram as semanas assim mais puxadas por conta disso, sabe? Porque eu tava muito nervosa, né, no começo, não sabia se eu ia fazer tudo certinho, né, seguir um passo a passo certinho. Você nunca sabe também quem que vai vir, a idade, se a pessoa tá gestante, se é criança, se é recém-nascido, né, se tem alguém usando sonda. Enfim, teve uma colega minha que pegou uma criança, né, que estava com uma sonda, e aí o cálculo da sonda é completamente diferente. Nisso aí a professora precisou intervir também, né, porque ela estava ali tomando um suplemento errado, e aí a professora, ela interveio, né, nisso daí. Enfim, mas eu acho que ainda o que deixava a gente, assim, mais nervosa era nunca saber quem que a gente iria consultar. Porque, assim, se você vai atender um idoso, tem um passo a passo para atender um idoso. Se for uma gestante, é um passo a passo completamente diferente. Se for uma criança ou um recém-nascido, é completamente diferente que você vai atender. Então, era isso que dava uma apreensão maior, né? De você saber ali fazer, tirar as circunferências corretas, as dobras cutâneas corretas de cada indivíduo. Então, por exemplo, a gente ficava ali tentando decorar, né? E aí depois de atender, a gente fazia casos clínicos para poder discutir, para poder trocar informações mesmo. Por exemplo, eu não atendi gestante, minha colega atendeu, daí ela me falava tudo que ela tinha feito ali com aquela gestante, todas as dobras que ela tinha tirado, como que tava, né, a situação daquela gestante e tal. Idoso, né, alguém com hipertensão e tal, daí
falava. Ou então um caso clínico de uma pessoa que queria ganhar peso. O que a menina fez? Então a gente ficava assim trocando figurinhas, né, depois dos atendimentos. E isso também ajudava muito. Eu senti que o primeiro dia que eu atendi pro último dia, eu mudei assim, nossa, muito, mas de verdade, na rapidez para calcular ali o cardápio, para poder calcular a necessidade, né, calórica da pessoa. Nossa, mas num grau assim 360 mesmo. Eu entrei de um jeito, eu saí completamente de outro. É claro que se fosse um estágio assim de mais tempo, eu teria aprendido muito mais, porque hoje na minha vida profissional eu vejo que, por exemplo, para atender um atleta e tal, eu sinto falta de ter estudado um pouco mais sobre suplementação, sobre algumas coisas. E isso já serve até de dica para você aí, né, que tá me assistindo. Quando for fazer estágio, procura pegar todo tipo mesmo de situação, tá? Todos os casos clínicos e enfim. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o meu estágio aí na clínica. Espero de coração que tenha ajudado, que vocês tenham gostado também desse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui Pode fazer pergunta aqui pra mim que eu respondo, tá bom? E, enfim, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.